Olá, pré-universitários e amantes da biologia em geral. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto no mínimo bem gostoso. Hoje nós vamos falar sobre carboidratos. Mas calma, não é uma daquelas aulas chatas, decorebas. Não. O Enem não quer que você saiba os nomes dos carboidratos de cor. Ele quer que você pegue todo o conhecimento que você tem adquirido sobre carboidratos e aplique às atividades do seu dia a dia. Carboidratos são açúcares, substâncias que em geral dão sabor aos alimentos. Muita coisa que a gente come tem carboidratos. Para falar a verdade, quase tudo tem carboidratos. E mesmo algumas coisas que não são exatamente feitas com carboidratos, dentro da gente, quando metabolizadas, acabam se transformando no principal dos carboidratos, a glicose. Todo carboidrato é formado, como o próprio nome já diz, carbo, hidro, por carbono e água. A proporção é igual. Por exemplo, a glicose. Ela é formada por 6 carbonos e 6 moléculas de água. Isso é a fórmula geral dos monossacarídeos. Eles são os carboidratos mais simples, como a frutose, a galactose, a ribose e a própria glicose. A glicose dentro do nosso corpo é fundamental para que possamos realizar todas as nossas atividades metabólicas. A energia que utilizamos em cada processo, desde o simples pensar até fazer uma atividade física intensa, dependem da quebra da glicose, a chamada glicólise. Mas você sabia que normalmente nos alimentos nós não temos a glicose pura? Até o açúcar de cozinha, que alguém já disse a você que é a própria glicose, ou mesmo o caldo de cana, o caldo da cana-de-açúcar, não são exatamente a glicose. No açúcar, nós encontramos um outro carboidrato, a sacarose, que é um disacarídeo, ou seja, uma molécula formada por 2 monossacarídeos. Neste caso, a sacarose é formada por uma molécula de glicose somada a uma molécula de frutose. Lembre-se que toda vez que nós dizemos que 2 carboidratos se unem, essa reação se chama de ligação glicosídica. E ela só é possível com uma desidratação, ou seja, toda vez que ela acontece, ocorre a perda de uma molécula de água. A sacarose é o açúcar comum, mas como já vimos, ela é formada por glicose mais frutose. Por isso, quando nós a ingerimos, depois de digerida, a glicose passa a circular livremente no nosso sangue. Já falei que é muito importante termos glicose no sangue para nos dar energia. Mas o excesso de glicose é um problema sério. Nós chamamos esse excesso de hiperglicemia. Ele pode ser apenas uma condição temporária. Por exemplo, quando a pessoa comeu muito doce e aí sentiu a variação de açúcar no sangue. Pode ser mais grave quando é uma condição crônica. É o que nós chamamos de diabetes. Nesse caso mais específico, a diabetes mellitus. A diabetes mellitus acontece quando o pâncreas não consegue produzir em quantidade suficiente o hormônio responsável por reduzir o teor de glicose no sangue, a insulina. Ou quando mesmo que o hormônio seja produzido, ele não funciona exatamente da maneira correta. Mas vou falar melhor da diabetes em um vídeo específico. Voltando para os carboidratos. A gente viu que eles são super importantes para nos dar energia, mas também podem ser perigosos caso sejam consumidos em excesso, causando problemas como, por exemplo, a diabetes, mas até a obesidade. Sim, os açúcares também influenciam no metabolismo das gorduras e vice-versa. O açúcar, na verdade, é a principal fonte de calorias. É por isso que muitos têm recorrido ao uso dos adoçantes no lugar de açúcar comum. Porém, muita gente sempre reclamou do sabor dos adoçantes, que não parece muito com o sabor dos açúcares. Eu mesmo não gosto muito de adoçantes. Isso nos adoçantes de aspartame, ciclamato e sacarina.
Porque o adoçante de sucralose, esse tem conquistado vários adeptos. A sucralose é o adoçante que tem um sabor mais parecido com o do açúcar comum. Na verdade, suas propriedades indicam que ele seja até mais doce do que o próprio açúcar. Veja a tabela. As origens do aspartame, do ciclamato e da sacarina não são diretamente da cana-de-açúcar, como é a da sucralose. O padrão de sabor da sucralose é o sabor do próprio açúcar, enquanto o aspartame, o ciclamato e a sacarina têm sabores doce, azedo ou amargo. Tem poder adoçante de 600 vezes com relação ao do açúcar comum. A estabilidade em altas temperaturas é excelente, muito boa. E não tem sódio. O ciclamato e a sacarina têm sódio. É o único adoçante que é recomendado para gestantes hoje. E o seu histórico nem é tão grande assim, porque na verdade é só a última geração de adoçante. Ele é bem recente mesmo. O interessante é que a sucralose foi descoberta meio que sem querer. O cientista Charles Confarnes, quando era somente um estudante ainda lá na University of London, estava fazendo um trabalho a pedido de um dos seus professores, onde ele tinha que trocar moléculas de oxigênio e hidrogênio, átomos de oxigênio e hidrogênio, por outros elementos químicos. Farnes não só produziu uma nova molécula, colocando 3 átomos de cloro lá na molécula inicial da sacarose, como também resolveu prová-la. E sabe do que mais? Era doce, muito doce, bem mais doce até do que o açúcar comum. Mas a melhor notícia nem foi essa. A melhor notícia é que essa nova molécula, C12H19O8Cl3, não poderia ser metabolizada, digerida, degradada e absorvida pelo organismo. Ou seja, não pode ser utilizada pelo corpo como um alimento energético. Logo, após o processo de digestão, ela é inteiramente eliminada. Assim surgiu o novo e melhor adoçante artificial, a sucralose. Com a sucralose, tanto os diabéticos, quanto aqueles que estão tentando emagrecer, como também aqueles que estão tentando fugir daquelas grandes cárias que são formadas por bactérias que se alimentam dos doces que ficam armazenados nos nossos dentes, todos eles têm condições de comer diversos tipos de doces sem tanta preocupação assim. A sucralose e a sacarose são carboidratos. A sacarose é natural, a sucralose artificial. Na natureza ainda existem diversos outros carboidratos, por exemplo, os polissacarídeos. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Não deixe de assistir.